Nós estamos celebrando hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Talvez para termos bem claro o sentido do reino de Jesus ou do reino de Deus, nós precisamos entender que ele é um reino totalmente diferente do reino de qualquer tipo de reinado neste mundo. É justamente um reino onde não se vive pela dominação, não se vive pela luta, não se vive pelo desejo de querer sempre ter mais. Mas o reino de Deus se constrói e se vive na dinâmica do amor, da justiça e da misericórdia. É um reino que se conquista pela prática do amor. É um reino que se alcança pelo testemunho da fé. É um reino que se alcança realmente seguindo verdadeiramente aquele que verdadeiramente é Rei e nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura do livro de Ezequiel, nós vemos o grande sentido já prefigurado deste reinado de Deus instaurado por Cristo. Apacentarei todas as ovelhas, darei paz, elas estarão unidas, não haverá mais violência, porque não haverá mais animais ferozes, e todos estarão com toda a calma e serenidade no campo. Ora, é claro que o profeta fala justamente dessas ovelhas, das quais somos cada um de nós, aqueles que somos chamados a nos deixar ser conduzidos pela palavra de Jesus Cristo, ou seja, ser apacentado por Ele, que é o nosso Rei, é o nosso Senhor, mas é também o nosso pastor. E aí, de fato, se assim o fizermos, nós somos livres das nossas escravidões, mudamos completamente a dimensão de achar que tudo se conquista na imposição, no grito, na luta, seja como for. Porque aí nós entendemos que este pastor, que é Rei do Universo, nos apacenta no seu amor, nos faz unidos entre nós, mas primeiramente unidos a Ele. E aí, para alcançar este reino, só se começar a construí-lo nesse mundo. E o que significa justamente isso? É aquilo que nos disse o Senhor Jesus. Nós precisamos sempre olhar para o outro e ver nele a imagem de Cristo. Porque quando eu olho no outro, eu vejo a imagem de Cristo, o outro olha em mim e vê a imagem de Cristo. E isso significa que eu devo amar o outro, amar o próximo, como eu amo o próprio Cristo. E aí então, amando o próximo, aí vamos voltar. Eu vou agir com amor, com caridade, com justiça, com misericórdia. E vou testemunhando tudo isso para que justamente eu comece aqui neste mundo a construir o reino de Deus para alcançá-lo na sua plenitude. E esse é um grande desafio, principalmente em nossos tempos, onde acima de tudo se prega o egoísmo, se prega a indiferença em relação a tudo e a todos, se prega que sou eu e eu mesmo, ponto e basta. Se nós somos cristãos, nós devemos ter claro que nós remamos contra a maré daquilo que nos propõe um mundo que é total antivalor do reino. Porque quando eu me fecho em mim mesmo e acho que a mim eu me basto, então eu me fecho ao próximo, eu me fecho ao próprio Cristo Jesus, me torno extremamente egoísta, insensível, não me preocupo com o outro e muito menos com a necessidade dele. E o pior de tudo isso, a tendência é de eu me achar ser o próprio Deus. Porque aí eu acho que eu posso tudo, que eu vou fazer tudo, e se eu tiver que passar por cima, atropelar todo mundo, eu vou fazer. Aí, parênteses, né? Às vezes a gente se assusta com
algumas situações de agressão em relação do humano em relação ao outro. É atropelamento, é isso, é tantas outras coisas. E as pessoas não estão nem aí. E por que elas não estão nem aí? Porque muitas vezes elas acham que podem. E acham que pode, por quê? Porque é extremamente egoísta. Me incomodou, para que eu me liberte do incômodo, se for preciso, eu vou matar e pronto. E às vezes procedem exatamente assim. Então é a pessoa que atropela e vai embora, deixa morrer a amiga, outros que espanca até a morte, não está nem aí. Peraí, cadê o testemunho? Cadê a abertura para o Cristo? Quer dizer, está implantando ou está buscando qualquer reinado, pode ser o reinado até do diabo, menos o reinado de Deus, porque nem Deus atenta contra a vida de ninguém e tira a vida de ninguém. Por isso que parece ser pesado aquilo que Jesus diz no Evangelho, mas não é. Então os que são à direita foram aqueles que deram roupa para quem estava nu, deu água para quem estava com sede, vou acrescentar, deu de comer para quem estava com fome, foi visitar o cárcere, foi visitar o doente. Estes testemunharam a fé na construção do reino de Deus. Então, começaram a construir o reino neste mundo para alcançá-lo na plenitude. Mas aquele que é egoísta, que não vestiu nu, que não deu água para quem estava com sede, que não foi visitar preso, não foi visitar enfermo, esse não é bendito de Deus. Porque o egoísta, desculpem, não sou eu que falo, mas vou usar a própria fala de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é extremamente maldito. Porque o maldito é aquele que é insensível à necessidade do outro. E aí volta de novo, o insensível é o egoísta, que só pensa em si mesmo. Então é preciso, cada um de nós, mesmo sendo cristãos, porque nós caímos nessa mesma tentação do mundo. Nós estamos na igreja, nós vivemos a fé, nós batemos o peito com todo orgulho, dizendo que somos cristãos, mas muitas vezes o nosso comportamento, principalmente no egoísmo, é exatamente igual de qualquer pessoa que não vive fé nenhuma, que nem acredita em Jesus Cristo. E aí no dia, do juízo final, da segunda vinda do Senhor, como diz o Evangelho, de que lado nós vamos estar? Nós seremos contados entre os benditos ou os malditos? E cada um sabe, porque sabe como vive, o que faz consigo mesmo e o que faz em relação ao próximo. Cada um de nós sabemos como nós vivemos, se nós estamos construindo o reino de Deus, este mundo na prática do amor, para alcançá-lo na sua plenitude ou não. Se pergunte, que reino você está construindo? Como de fato você está vivendo a sua vida? Se você passa por uma pessoa necessitada, e você passa como se estivesse passando por uma pedra, você não tem mais sensibilidade nenhuma. E como dito, você pode estar construindo qualquer reino. Talvez o seu reininho, que uma hora vai desmoronar, e quando desmoronar, vai ser um fiasco completo. Mas menos o reino de Deus. Então, nós não devemos temer, como aquilo que nos disse Jesus, no finalzinho do Evangelho: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque para vocês está reservado o castigo eterno, a morte eterna. O castigo eterno, minha gente, não é outra coisa senão o inferno. A morte eterna não é outra coisa senão o inferno. Mas aí Jesus diz: enquanto os justos irão para a vida eterna. Nós também devemos nos perguntar o que nós queremos: a vida ou a morte eterna? E é interessante que tudo aquilo da palavra, tudo aquilo que o Senhor nos fala, Ele nos orienta. Mas o detalhe de tudo isso é que quando nós somos criados, Deus nos deu a razão. Então nós sabemos as nossas escolhas, aonde cada uma delas vai nos levar. Agora, não é possível que a nossa razão, a nossa sabedoria, vai ser usada para o mal. Não pode ser. Nenhum de nós foi criado para isso.
Cada um foi criado justamente para praticar o bem, para viver no amor, para ser esse rebanho do qual o profeta nos diz na primeira leitura, do qual é apacentado pelo Senhor e torna-se junto, unido, e conforme diz ele o direito de Deus é um só, é o direito do amor. E no amor temos a prática do perdão, da caridade, da justiça e tantas outras coisas que são valores do reino. E é esse reino que nós proclamamos hoje, Cristo como Rei, que cada um de nós é chamado a viver, a buscar, a construir neste mundo, com a prática da misericórdia, com a prática do amor. Por isso que quando Jesus é questionado, perguntando se ele era rei, e ele dizia que o reinado dele não era deste mundo, porque o reinado desse mundo é por dominação, e o reinado de Cristo, o reinado de Deus, é por amor, é por misericórdia, e aquilo que é por amor, é por misericórdia, é por conquista, no sentido não de busca de imposição, mas a própria pessoa deixar-se ser conquistada pelo amor de Cristo Rei na sua própria vida. Pois bem, minha gente, vamos refletir cada um de nós, nos perguntar realmente, como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos vivendo a nossa fé, como nós estamos sendo em relação ao outro, se de fato, cada um de nós, eu, você, está construindo o reino de Deus. Se pergunte também, se você não está na dinâmica do mundo, do excesso do egoísmo. Lembre-se, não é eu e eu mesmo. É nós e sempre nós. Se mudarmos isso, nós vamos construir o reino pelo nosso testemunho. E volto a repetir, o testemunho na prática do amor, da justiça, da caridade e da misericórdia. Se não mudarmos, aliás, continuando, se caminharmos nessa condição, seremos contados entre os benditos do Pai. Se não mudarmos, se entrarmos cada vez mais na dinâmica do mundo extremamente egoísta, então não vai ser o nós, mas vai ser o eu, e para aquele que é somente eu, diz Jesus, estes vão para o castigo eterno. Não queira você participar da morte eterna. Tenho certeza que você quer participar da vida e da vida eterna em Cristo Jesus, Rei do Universo. Então construa, testemunhe o reino para que você possa alcançá-lo na plenitude. Que assim seja.